Olá, bom dia ou boa tarde, dependendo a que horas esta sessão está a ser transmitida. É com muito gosto que apresento este trabalho da 17ª Jornada Científica do IXISA, casa da qual tenho muitas saudades. Antes de mais, parabenizar a Comissão Organizadora das mesmas e agradecer a aceitação da nossa proposta de comunicação oral. O meu nome é Patrícia Almeida, docente e investigadora do Departamento de Fisioterapia da Escola Superior de Saúde do Alcoitão, a ESSA, em Portugal, e em conjunto com os meus colegas Maria Elizabeth Martins, António Alves Lopes, Maria da Lapa Rosado e Hugo Santos, encontramos a desenvolver o processo de homogeneização da triagem e acesso direto em fisioterapia em Portugal. O acesso direto é um serviço fornecido por profissionais com autonomia profissional, como é o caso da fisioterapia. De acordo com a Confederação Mundial de Fisioterapia e a Rede Europeia de Escolas, a ENF, estas são as competências necessárias para um fisioterapeuta poder ser autónomo. Necessita de saber analisar um utente no todo e em todas as vertentes que possam influenciar a sua recuperação, devendo para tal seguir o modelo da Classificação Internacional de Funcionalidade, a CIF. Saber fazer o diagnóstico em fisioterapia, que difere do diagnóstico médico, centrando-se na funcionalidade e nas causas que influenciam a mesma. Saber determinar se o caso é elegível para a fisioterapia. Discutir o processo com o utente e basear as suas tomadas de decisão na melhor evidência científica disponível e atualizada, devendo para tal promover um desenvolvimento profissional contínuo. Nesta apresentação, vamos centrar-nos na competência de determinação da elegibilidade para a fisioterapia ou necessidade de encaminhamento para outro profissional. No entanto, antes de avançar, considero importante esclarecer três conceitos associados ao acesso direto, de acordo com a Confederação Mundial de Fisioterapia. São eles o Direct Access, ou o acesso direto, ou seja, a possibilidade que o utente tem de aceder diretamente ao fisioterapeuta e o fisioterapeuta poder fornecer esse serviço. O self-referral ou autorreferenciação, que é a atitude do utente então dirigir-se diretamente a um fisioterapeuta sem ter que passar pelo médico. E o screening, ou seja, a triagem, que será o serviço associado ao acesso direto de determinar se o caso é elegível para fisioterapia ou não, antes de avançar com o processo de fisioterapia no todo. O acesso direto é um serviço oferecido em vários países há já alguns anos, nomeadamente nos Estados Unidos, Austrália, Holanda, Finlândia, Reino Unido, entre outros. No entanto, os procedimentos associados a este serviço diferem entre estes países, bem como na literatura existente. Na ESSA, com o objetivo de uniformizar este serviço em Portugal, estamos neste momento a desenvolver uma investigação sobre o assunto. Numa Scoping Review efetuada, encontramos que os procedimentos mais comuns são a pesquisa de red flags e revisão de vários sistemas corporais através de questionários. Em termos do momento a que este procedimento se refere, ele deve ser feito na altura da entrevista. Se verificarem neste diagrama do processo da fisioterapia, a entrevista faz parte do passo inicial do processo da fisioterapia, ou seja, o exame ao utente, onde identificamos a história do utente para tentar perceber qual a problemática existente. Antes de se realizar o exame objetivo ao utente, deve então ser feita a triagem para o diagnóstico diferencial de verificação se o caso é elegível para a fisioterapia ou não e ou se necessita de encaminhamento para outro profissional. Como fazemos isso então? Aqui apresento um exemplo de como podemos fazer a revisão de sistemas, independentemente do problema do utente, ou seja, devem ser revistos todos os sistemas corporais na perspectiva de perceber se existem outros problemas além do que o utente apresenta como queixa, mas que podem indicar a presença de doenças mais graves. Portanto, como reparam, temos sistema cardiorrespiratório, musculoesquelético, nervoso e tegumentário. Já quanto aos red flags, aqui encontram uma tabela para a pesquisa de red flags gerais.
sendo que existem também orange flags associadas aos problemas psicológicos que devem ser também investigados. Estas red flags dão indicação de uma causa mais grave para o problema do utente, que possa requerer a consulta de outro profissional, como por exemplo fraturas ou um tumor. Se repararem na tabela, a maioria desta pesquisa pode ser feita durante a entrevista. Apesar de não ser objeto desta apresentação, gostava ainda de salientar o facto de que, de acordo com cada área patológica, ou seja, neurologia, cardiorrespiratória e musculoesquelética, existem red flags específicas que devemos também pesquisar. No final desta pesquisa, o fisioterapeuta toma então a decisão clínica de acordo com os achados, tendo respostas de 4 níveis de preocupação. Resposta verde: o caso não apresentou sinais de alarme na triagem e é 100% elegível para a fisioterapia, não necessitando de nenhum outro profissional, podendo assim avançar com o processo da fisioterapia e para o exame objetivo. Resposta amarela: o caso é elegível para a fisioterapia, apresenta algumas alterações de outros sistemas, mas já está a ser acompanhado por outro profissional, pelo que podemos avançar mais uma vez com o processo da fisioterapia. Ou o caso é elegível para a fisioterapia, apresenta algumas alterações de outros sistemas que ainda necessitam de acompanhamento por outro profissional, no entanto, pode avançar para o processo da fisioterapia. Resposta laranja: o caso é elegível para fisioterapia, mas apresenta red flags que necessitam de ser analisados por outro profissional antes de avançar para o processo da fisioterapia, pelo que devemos reencaminhar de imediato para outro profissional. Por fim, resposta vermelha: o caso não é elegível para a fisioterapia e deve ser encaminhado para outro profissional, não se dando continuidade ao processo da fisioterapia. Assim, e em caso de ser uma resposta laranja ou vermelha, não avançamos com o processo da fisioterapia, incluindo o exame objetivo, e devemos então encaminhar para o outro profissional. No caso de resposta verde ou amarela, podemos então avançar com o processo na totalidade, realizar o exame objetivo e continuar para o diagnóstico, planeamento da intervenção, aplicação da intervenção e avaliação, depois dos resultados após o período de intervenção. Mediante esta informação, pensamos que fica claro então que a triagem em fisioterapia deve ser feita no início da consulta com o utente, a qualquer utente e antes de avançar com o exame físico ou qualquer tipo de tratamento, levando, em certos casos, a terminar a consulta após os primeiros 15 ou 20 minutos. Para estas competências, é fundamental que os estudantes e os profissionais na prática aprendam a fazer o processo da triagem para o diagnóstico diferencial e para poder oferecer o acesso direto aos utentes e assim serem verdadeiramente profissionais autónomos. Esperamos que esta apresentação tenha sido útil e estamos ao dispor para qualquer contacto através do e-mail. Muito obrigada pela vossa atenção.